Saudações, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Espero que esta mensagem o encontre bem, bem como toda a sua família. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico e logo na sequência uma reflexão sobre ele. Mateus capítulo 9, versículos 35 até o versículo 8 do capítulo 10, é o texto para a nossa reflexão neste momento. E eu vou ler especificamente os versículos 35 até o versículo 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Eu começo esse nosso momento de meditação e reflexão com a seguinte pergunta: você já teve compaixão de alguém? Pare para pensar. Você já teve compaixão de alguém? A compaixão, ela mexe com as nossas emoções. E não sei se vocês já perceberam, mas a primeira matéria do Fantástico, da TV Globo, ela sempre começa com uma matéria que tenta atingir as nossas emoções. E uma das maneiras de atingir as nossas emoções é provocando dentro de nós a compaixão. Por exemplo, no final de uma história triste, de sofrimento, os seus olhos brilham. E muitas das vezes, popularmente dizemos assim: fiquei com os olhos cheios de água. Sua emoção foi atingida. Você teve compaixão. No Jornal Nacional tem um quadro, nessa pandemia que nós estamos vivendo, o nome desse quadro é Aqui Dentro. E do meu modo de ver, esse quadro do Jornal Nacional tem a intenção de despertar no povo um sentimento de compaixão para com os médicos, para com os enfermeiros e enfermeiras, ou seja, para com os profissionais da saúde. Agora eu faço uma segunda pergunta, e no meu modo de ver essa é um pouco mais difícil que a primeira. A primeira pergunta eu fiz foi: você já teve compaixão de alguém? E a segunda agora que eu faço é: você já sentiu que alguém teve compaixão de você? Em algum momento da sua vida, você sentiu que alguém teve compaixão de você? De imediato eu preciso dizer que nós preferimos sentir compaixão do que ser objeto de compaixão. Eu vou usar um exemplo. Na África, eu li uma reportagem uma vez que diz que onde há uma extrema pobreza, as pessoas usam chinelos feitos de garrafas PET. E sentir compaixão é se colocar no lugar dessas pessoas. Sentir compaixão, empatia, é se colocar no lugar dessas pessoas, ou tentar se colocar no lugar dessas pessoas. Agora, ser objeto de compaixão é ter um chinelo como esse e usar não por vontade, mas por necessidade. E aí você percebe então, quando estamos na condição de ter compaixão, é muito melhor do que estarmos na condição de ser objetos de compaixão. Agora prestem bastante atenção na frase que eu vou dizer para vocês. A compaixão, ela sempre nos move à ação. A compaixão sempre nos move à ação. Quando temos compaixão e não fazemos nada, só fica no sentimento, o tentar se colocar no lugar daquela pessoa, isso virou empatia.
não é apenas, não é somente compaixão. A empatia é uma palavra mais popular, ou ela é uma palavra mais moderna que nós usamos. Se colocar no lugar do outro. A compaixão nos leva à ação. No evangelho de hoje, que eu li agora há pouco, Jesus sentiu empatia, Jesus sentiu compaixão do povo. Jesus se colocou no lugar do povo. E não apenas se colocou no lugar do povo, mas agiu em favor do povo, em favor da multidão. A palavra aflito, Jesus diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Essa palavra aflita, ela tem o sentido de esfolar, tirar o couro. Em outras palavras, o povo estava sendo esfolado por aqueles que deveriam ter sido seus ensinadores. A compaixão de Jesus o levou à ação. E a primeira ação de Jesus, quando nós olhamos para esse texto, logo após esse ocorrido, a primeira ação de Jesus em favor do povo foi pregar o Evangelho, chamar os 12 discípulos, escolher os 12 discípulos e enviá-los para pregar, para consolar aquele povo. E a pregação de Jesus Cristo consiste em admoestações, o que nós chamamos de lei. Quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. E mais adiante, a pregação consiste em consolo, evangelho. No capítulo 11, Jesus fez aquele belíssimo convite dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A compaixão de Jesus Cristo o moveu à ação. A compaixão de Jesus Cristo por nós o levou à paixão, à morte. Repito, a compaixão de Jesus Cristo o levou por nós, o levou à paixão, à morte. Jesus se colocou em nosso lugar, por nós. Ele não somente sentiu o que nós sentimos, ele não tentou sentir o que nós sentimos, mas ele sentiu por nós. Eu perguntei, você já sentiu que alguém teve compaixão de você? Quando você se sentir carregado, quando você se sentir aflito, quando você se sentir angustiado, quando você se sentir desmerecedor, desprezado de qualquer coisa, lembre-se, Jesus se compadece de você. Jesus se colocou no nosso lugar, na cruz. Jesus se coloca do seu lado. Jesus se coloca do meu lado, com perdão e graça. Você já ouviu a expressão calçar os sapatos do outro? Jesus calçou os nossos sapatos. Ele se colocou literalmente em nosso lugar, em nosso favor. O caminho de sofrimento que Jesus teve que percorrer, de morte, de sofrimento, era o caminho que nós mereceríamos percorrer. Nós deveríamos percorrer esse caminho. Jesus trilhou esse caminho por nós. Ele se colocou em nosso lugar para que um dia pudéssemos ser colocados no lugar onde Ele está, no céu, na vida eterna. Eu faço um momento de reflexão e aplicação com essa frase: calçar os sapatos do outro. Calçar os sapatos do outro é um exercício que precisa ser feito constantemente por cada um de nós. Eu sempre devo me perguntar: gostaria que fizesse isso comigo? Gostaria que fizesse isso comigo? Se eu estivesse no lugar dele, como é que eu me sentiria? Estimados irmãos e irmãs, calce os sapatos da sua esposa, do seu esposo, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Pergunte: gostaria que fizesse isso comigo? Se eu estivesse no lugar dele, como é que eu me sentiria? Que nossa compaixão nos mova sempre a ações em favor do nosso próximo, em favor das pessoas
que precisam de nós. Assim como a compaixão de Jesus Cristo não foi apenas se colocar, sentir o que nós sentimos, aflitos, mas a compaixão de Jesus Cristo o moveu em nossa direção. Morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, subiu aos céus, prometeu estar conosco diariamente, nos ajudando, nos guardando e também nos ajudando a nos prepararmos para estarmos com Ele na glória eterna. Neste momento eu quero fazer uma oração por você. Feche os seus olhos, nós falamos com Deus em oração. Amado Pai Celestial, em alguns momentos da nossa vida nós sentimos como ovelhas sem pastor, aflitas, necessitadas. Mas graças a Ti sabemos que o Senhor veio até nós através de Jesus Cristo, teve compaixão de cada um de nós e não somente sentiu o que nós sentimos, mas sofreu o que nós merecíamos sofrer e morreu a morte que nós mereceríamos morrer. Por essa bondade, por essa compaixão, por essa misericórdia, nós Te damos graça, nós Te bendizemos. Também nos ajude, ó Deus, a termos compaixão das pessoas que precisam, das pessoas necessitadas. Nos conceda uma semana abençoada, perdoe as nossas falhas e nos dê sempre, ó Deus, a oportunidade de viver na Tua presença, hoje e sempre. Amém. Que essas palavras abençoem vocês, hoje e sempre. Fiquem em paz, Deus os abençoe. Amém.